E aí, galerinha, olha a gente aqui de novo, né? Mais uma aula de Ciências Naturais, certo? Com o professor Fábio Batista. E hoje nós estaremos dando continuidade sobre o nosso conteúdo em relação à força. Mas antes eu vou fazer aquele apelo que a gente já vinha fazendo, certo? Para vocês novamente. Atenção, galera, que não fez as atividades ainda do Google Sala de Aula, faça as atividades no Google Sala de Aula para que a gente possa, né, concluir as atividades do ano letivo desse ano pandêmico de 2021. E com fé em Deus, o ano que vem, nós estaremos aí em aulas presenciais, né, as coisas, com fé em Deus, vão ser diferentes, e a gente vai poder dar continuidade aos seus estudos. Então, por favor, não deixem de fazer as atividades no Google Sala de Aula. Aquele aluno, você, que conhece um colega seu, que não está fazendo as atividades, por favor, oriente. Chega aí e diga, rapaz, vamos fazer as atividades, que é melhor para a gente concluir esse ano. O ano que vem é uma nova vida, vai ficar diferente e as coisas vão funcionar como deveriam. Então, é o seguinte, pessoal, vamos recapitular algumas coisas que nós vimos na aula anterior. Pessoal, nós estudamos na aula anterior sobre a força, né? Vocês viram que a força, certo? A força, ela é estudada por uma área da física, ou seja, da ciência voltada para a física, chamado de dinâmica, certo? Estou retomando o conteúdo da aula anterior, porque a gente aqui é igual às novelas da Globo, né? Cenas do último capítulo, certo? Então, nós estamos estudando a força. O que esses rapazes aí na imagem estão fazendo é empregando a força, certo? A força é a alteração de estado em que um corpo se encontra, seja ele para ser colocado em movimento, como esse carro, ter uma mudança de trajetória ou até o interrompimento dessa trajetória, como também a deformação, ou se tem aquele exemplo da batida do carro, certo? Então, isso aí é a força. E nós estudamos outras questões relacionadas à força. Nós estudamos os elementos da força. Na aula anterior, nós estudamos os elementos da força. Quais são os elementos da força? Está aqui, ó, praticamente aqui embaixo, certo? Da minha imagem, vou até arrastar. Pronto, a minha imagem aqui embaixo. Tá os elementos da força, que é direção, sentido e intensidade. A gente vai voltar aqui a definir cada uma novamente, que é para que fique bem claro para vocês. Vamos primeiro com a intensidade. Olha que aí, na imagem, a intensidade está 200 N. Lembram? 200 newtons, porque o Sistema Internacional de Medidas determinou que a medida de capacidade da força é o Newton, em homenagem a Isaac Newton, criador da lei da gravitação universal, que é aquela lei que eu já falei para vocês, que o corpo maior atrai o menor, e é isso que deixa todos os planetas circulando ao redor do Sol. Então, o primeiro elemento que nós vamos falar é a intensidade, que aí está 200 newton.
é a capacidade de produzir efeitos, certo? Então, o que é a intensidade? É a capacidade de produzir efeito no corpo. Então, está aí F, que é força, igual a 200 newtons. O outro é a direção. A direção, ó, vocês viram aí que a direção é uma direção vertical. Olhe a posição do segmento de reta vertical. Essa é a direção. É a reta segundo o que ela atua. Ela pode ser, pessoal, na direção, como vocês viram, ela pode ser vertical, como pode ser horizontal ou, né, inclinada. Não esqueçam disso. E, por último, o sentido. Vocês olhem que aí na imagem, vou até colocar aqui meu vídeo em cima da imagem. Vocês viram que na imagem aqui, na imagem, o sentido é para baixo. É seguindo a orientação da reta. Mas também tem para cima, certo? Caso o sentido da reta se altere. Então, voltamos a dizer, intensidade é a capacidade da força de produzir efeitos. Direção pode ser vertical, horizontal ou inclinada. E o sentido, que é definido pelo segmento de reta, que está aqui, no caso, está para baixo, mas pode ter também uma força para cima. Essa é a representação gráfica da força, o vetor da força exercida pela tábua. Então, fazendo uma leitura só desses símbolos aí, está querendo dizer que a direção é vertical, o sentido é para baixo e a intensidade é de 200 newton. Só isso. Só isso. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Essa força, né, que é a grandeza vetorial, são descritas por meio de intensidade, direção e sentido, como vocês viram aí, e é representado pelo segmento de reta, que indica a origem. Geralmente são indicados por letras com retas, mas o valor numérico é representado sem isso. Fabinho, cita um exemplo disso. Eu vou citar aqui um exemplo de quando é sem número, né? Aqui é sem número. Então, o que é que está dizendo aí? Que a direção é horizontal, o sentido é da esquerda, da sua esquerda para a direita, está vendo lá a setinha indicando que é da esquerda para a direita, certo? Na sua visão. E a intensidade é de 3 newtons, porque cada um usinho desse aí, que está aqui em cima agora, que eu mudei, mas cada usinho desse daí representa uma unidade de newton. Então, é 3 newtons. Agora, não está mostrando numeração, porque vocês vão encontrar dados
com o valor numérico e dados sem o valor numérico. Agora nós vamos, pessoal, para a medida da força. A força pode ser medida assim, como vocês estão vendo aí, né? E a medida da força é o Newton, certo? Que é representado, pessoal, pela letra N, em homenagem a Isaac Newton. Isaac Newton, volto aqui a dizer para vocês, porque já foi dito, mas volto aqui para dizer a vocês, foi o criador da lei da gravitação universal, o qual explica a movimentação dos corpos celestes, certo? Explica também porque que a Terra gira e a gente não voa pelo espaço. Como ela explica isso? Explica porque informa que o corpo maior exerce uma atração ao corpo menor. Geralmente, quando eu estou explicando esse tipo de atividade, na modalidade presencial, é lógico, eu pego uma folha de papel e um livro. Encosto a folha de papel no livro e solto. Elas vão cair juntas. Se eu separo, o livro, é lógico, vai cair mais rápido. Mas por que que quando a folha está próxima do livro, ela cai na mesma velocidade? Porque o livro cai, mas ele, por ser maior, ter massa maior, ele também atrai a folha de papel. Outra imagem que eu quero mostrar aqui para vocês é a imagem do aparelho que é usado para medir a força. Esse aparelho, vou botar aqui no rosto, pronto. Esse aparelho denomina-se dinamômetro e é constituído por uma mola associada a uma escala. Esta registra a intensidade da força que distorce a mola. Aí olha aqui, que ela sem pressão é 0 newton, com pressão aí 2, 1, 2 e 3 newtons. Certo, pessoal? Então, se caso chegar a ter uma atividade perguntando qual é o aparelho empregado para medir, né? Para medir a força, é o dinamômetro. E na próxima aula, pessoal, conversando ainda sobre força, nós iremos estudar algumas leis básicas, certo? Criadas por Isaac Newton. Viu? Nós iremos estudar umas leis básicas criadas por Isaac Newton. Nós iremos estudar 3 leis básicas. Fabinho, quais leis básicas são essas? Nós iremos estudar a primeira lei, que é a lei da inércia. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Além disso, nós também iremos debater, conversar um pouco sobre força e atrito, peso e gravidade. Então, pessoal, essa é a nossa aula nesse momento. Certo? Fico muito agradecido se vocês assistirem esse vídeo. Assistam mais de uma vez.
é importante que vocês sempre fiquem assistindo os vídeos, não apenas os que a gente produz, mas todos os vídeos possíveis, para que vocês consigam ter conhecimento e possam, dessa forma, entrar no ensino médio o mais preparado possível diante de todo esse problema que a gente está vendo que está ocorrendo. Certo? Pessoal, valeu, muito obrigado. Volto a avisar, não deixem de fazer as atividades no Google Sala de Aula. É importante, é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso trabalho. Certo, pessoal? Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus. Estarei na terceira aula, né? No terceiro vídeo que nós iremos postar dessa quinzena. Um vídeo não de minha autoria, lógico, mas um vídeo de revisão para que vocês consigam fixar mais ainda o conteúdo na mente de vocês. Valeu, um forte abraço a todos.